Voltamos com o programa Questão de Justiça hoje, falando sobre esse tema tão polêmico, né, questão envolvendo o direito previdenciário. Nossa convidada de hoje, a doutora Kátia Rigon, que estava comentando sobre diversos aspectos envolvendo o direito previdenciário. Agora eu fiquei pensando no intervalo o seguinte, fiquei pensando naquele cidadão que não tem condição de contratar um advogado. Obviamente, quando procuramos um advogado dentro desta área, né, do direito, envolvendo questões previdenciárias, muitas vezes eu acredito, gostaria que a doutora Kátia Rigon nos esclarecesse, eu acredito que o advogado ele cobra da forma chamada ad êxito, ou seja, o cidadão não desembolsa um valor inicial. Ele, na verdade, é feito um contrato. E aí acho que é muito importante a abordagem dessa questão, essa importância do contrato envolvendo esse tipo de relação, emitido é feito um contrato, e quando o segurado, né, recebe, né, o beneficiário recebe aquele benefício, né, seja em valor no caso, né, é descontado, dentro desse valor é descontado o valor de honorários do advogado. Gostaria que a doutora Kátia nos explicasse, para que o internauta tivesse essa informação, que eu acredito que é a dúvida que todos é super importante. Vamos lá. Com razão, é pertinente essa preocupação dos internautas. Por quê? Porque ele já está, esse segurado, ele já está sem receber o salário dele, né? Sem receber o benefício da Previdência Social, e ele não tem realmente condições financeiras de estar contratando naquele momento, pagar honorários para o advogado entrar com ação previdenciária. Então, via de regra, o contrato é feito realmente ad êxito mesmo, né? Ocorre o seguinte, que naquelas ações em que o salário, ou em que o valor dos atrasados não ultrapassarem 60 salários mínimos, o segurado ele pode diretamente ir na sede do Juizado Especial Federal, aqui em São Paulo, fica na Avenida Paulista, fica de frente à estação Trianon MASP, e lá ele pode, sem advogado, ingressar com ação previdenciária. Só que o valor da condenação não pode ser superior a 60 salários mínimos. Provavelmente ele passa numa triagem, primeiramente, e o funcionário analisa se aquele tipo de ação a ser ingressada é uma ação pertinente àquele valor, o teto, chamado teto do juizado. Isso, né? O valor de alçada da ação não pode ser superior a 60 salários mínimos. Ou seja, até a data da entrada da ação, o segurado não pode ter mais que 60 salários mínimos de benefício para receber. Nesse caso, ele pode entrar com ação contra o INSS sem a presença de advogado. Agora me fala um negócio. Por exemplo, passou de 60 salários mínimos, aonde que ele vai? Aí ele vai na assistência judiciária, é isso? Isso. Ele comprova que ele não tem condição? Exatamente. Nós temos a Defensoria Pública da União, que faz esse serviço, ele presta assistência judiciária nessas ações previdenciárias. Nesse caso, ele vai ter que comprovar realmente, tem alguns requisitos para serem comprovados a necessidade dele, a não condição dele de estar contratando um advogado particular. Nesse caso, a Defensoria Pública ela atua para esse segurado. Para que o internauta entenda, a Defensoria Pública, né, no caso o Estado, ele fornece um advogado para aquele cidadão que não tem condições. Eles, provavelmente, os documentos exigidos seriam os documentos comprovante de residência, SIC, RG e a comprovação, um tipo de comprovação específico dos rendimentos dele. Exatamente. Provavelmente não existe mais a chamada declaração de isento, mas ele comprova, né, que ele não declara imposto de renda, que ele não tem mais do que... acredito que ele comprove, né, que não tem mais do que 12 mil reais de rendimento anual, não é isso? E acho que leva uma cópia da carteira de trabalho, acho importante, né, porque é uma questão delicada, né, porque eu acho que envolve todo a condição digna dele, né, de sua própria existência. Eu acho que o direito previdenciário ele tem até uma relação com a própria
dignidade da pessoa. Acho que a dignidade da pessoa humana, aliás, a dignidade da pessoa humana hoje que, dentro da nossa doutrina, ela é amplamente divulgada. Acho que a dignidade da pessoa humana, ela norteia, eu acho, o direito previdenciário. Eu não estudo especificamente essa área. E, na realidade, o benefício previdenciário, ele tem caráter alimentar. Tem caráter alimentar. Ele tem caráter alimentar, né? Mas, independente de tudo isso, doutor Leopoldo, via de regra, os advogados atuam realmente, os contratos são realizados ad êxito mesmo. Todos ad êxito. Via de regra, sim. Via de regra, sim. Ele não vai precisar, lógico, cada advogado tem a sua forma de trabalhar, né? Mas, via de regra, ele só vai pagar os honorários do advogado que está sendo contratado, caso a ação venha a ser julgada procedente e ele receba, e só quando ele receber o benefício. Agora, as ações, em geral, são julgadas procedentes por nossos juízes? Olha, essa é uma questão também relevante, né? Nós sabemos que cada caso é um caso. Cada caso mas é um a justiça caso. tem olhado atentamente a justiça como um todo, ela tem olhado atentamente, porque muitas vezes você olha, quando olhamos para aquela ótica envolvendo o direito do trabalho, me parece que a justiça, ela é o que se diz, né? Ela pende um pouquinho mais para o empregado. Então, sempre o magistrado, ele busca uma conciliação, né? Até pelo número de demandas. Agora, no direito previdenciário, que eu acredito que são inúmeras as demandas também. No direito previdenciário são inúmeras as demandas e, como eu te falei, a questão envolvendo auxílio-doença é absurdo que tem de ações envolvendo a questão do auxílio-doença. O que é o mais importante na realidade, os juízes, a prova principal nas ações de auxílio-doença, em que envolve incapacidade, é a prova técnica pericial, é a perícia médica. Os juízes, eles se baseiam no laudo pericial para julgar a ação, procedente ou improcedente. Então, se o laudo médico do perito de confiança do juiz considerar a pessoa, o autor da ação, apto para trabalhar, 99,9% a ação vai ser julgada improcedente, né? Só que nós temos um sério problema em relação envolvendo as perícias médicas, tá? Que é uma prova técnica, no caso. Exatamente, tá? Geralmente, o autor não tem condições de contratar um assistente técnico para acompanhar essa perícia, né? E ao advogado não é permitido adentrar a sala da perícia, acompanhar a perícia, então... isso, de certa forma, eu te digo que... Existe uma linha tênue envolvendo essa perícia, o direito do... Não que os nossos peritos não que os peritos da justiça não sejam confiáveis. Não, não é mas, isso. Mas, assim, não existe questão... uma linha tênue envolvendo essa questão. De verdade, assim, nós temos um problema realmente sério envolvendo as perícias médicas na justiça mesmo. Eu particularmente, eu não posso expor, eu não posso falar propriamente de um caso, mas eu estou com um caso em que a minha cliente, ela tem câncer, ela está em estado terminal, né? Está em quimioterapia paliativa, porque não tem mais o que ser feito no caso dela, e o laudo do perito judicial concluiu que ela está apta para trabalhar, né? Eu recorri e foi proferido sentença, julgada improcedente a ação. Eu recorri, ela se submeteu a uma nova perícia médica que concluiu que realmente ela não tem não tem condições de trabalhar. Ou seja, tem que recorrer. Então, mesmo. Assim, é complicado. Então, é bem complicado mesmo a questão envolvendo a perícia médica. Agora, a estrutura do nosso Poder Judiciário. Digo isso, inclusive, nós tivemos aqui, nesse sentido, eu gostaria até de registrar nossas homenagens, né, os parabéns ao Dr. Nelson Calandra, desembargador, colega desembargador aqui de São Paulo, que venceu as eleições agora da